Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, amém? E eu queria compartilhar com vocês hoje, começando dizendo assim: o Evangelho de Deus, ele não é uma caixinha de promessas. Vou dizer de novo, só que ao invés de usar o Evangelho, eu vou dizer a palavra. A palavra de Deus não é uma caixinha de promessas. E aí, vocês lembram de caixinha de promessas? Hoje tem até aplicativos para isso, vocês acreditam? E aí a gente faz o quê? A gente vai lá e fala, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí vou lá e pego aquele papelzinho, ou abro o aplicativo. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, hoje nada vai me faltar. Não vai me faltar provisão, não vai me faltar cliente, não vai me faltar nada. E a gente sai feliz da vida, não é? Mas o que a gente vai aprender hoje é que a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma caixinha de promessas. Ela tem promessas, sim, mas ela não é só uma caixinha de promessas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algo bem engraçado que nós estamos ministrando para as crianças, para os nossos adolescentes. Nós temos falado sobre os profetas. E a semana passada eu falei sobre o profeta Naum, né? E aí uma adolescente falou assim, você sabe que eu vi uma TikToker, que ela apareceu, uma TikToker, e ela falou assim, Senhor, eu preciso saber se esse menino é de Deus ou não, se eu devo namorar com esse menino ou não. É de Deus ou não? Senhor, fala comigo, é de Deus ou não? Aí ela pegou a Bíblia e falou, Senhor, fala comigo, se esse menino é de Deus ou não. Aí ela abriu a palavra assim, caiu no livro de não. Vocês entenderam? Foi um trocadilho muito legal. E as crianças entenderam, né? Então Deus, quando quer, Ele fala da forma que você precisa ouvir. Não é? Mas hoje, eu quero te trazer para mais profundo. O que é a palavra de Deus? Amém? Ela não é simplesmente palavra, promessa. E aí, eu quero que você me acompanhe, ou simplesmente vai ouvindo, Hebreus 4:12. Ele diz assim, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a versão que eu conheci. Hoje nós temos uma outra versão que é a NLTH. Ela é muito mais fácil. Então ela diz assim, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela é viva, ela é poderosa e ela corta. Ela corta mais do que qualquer uma espada de 2 lados. E ela vai até o fundo da tua alma, do teu espírito. Ela vai lá no íntimo das pessoas. E lá no íntimo, onde só Deus te conhece e vê, Ele vai discernir, Ele vai julgar os desejos e as intenções e o pensamento do coração. Se os seus são pensamentos bons ou se não são. Só esta palavra tem o poder de fazer isso. Amém? Que mais que a palavra de Deus é? Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura, palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Foi escrita por homens? Sim, mas completamente inspirada por Deus. Nós não devemos ter dúvida disso. Amém? Para que ela foi inspirada por Deus? Para que ela foi escrita? Primeiro, para ministrar a verdade. Segundo, para repreender o mal. Terceiro, essa gente não gosta, mas para corrigir os erros. E quarto, para ensinar a maneira correta de viver. Muitas vezes a gente fica procurando na internet coaches e faz cursos disso e faz curso aquilo. A melhor forma correta de você viver aqui nessa terra, quem vai te ensinar, o seu melhor coach, é a palavra de Deus. Amém? Porque ela vai ministrar a verdade. Ela vai ministrar a verdade, ela vai te corrigir em amor. E ela vai te ensinar a maneira certa de você viver. E é a única que pode verdadeiramente repreender o mal. Amém? Essa palavra. Qual é o problema? É que às vezes a gente não quer aceitar essa verdade por completo. Não é? A gente não quer ser corrigido, mesmo que seja em amor. A gente não gosta. Quando alguém fala algo para nós que precisa ser falado, ninguém gosta. Não é? Mas nós temos que entender que nós não podemos obedecer a Deus parcialmente. A nossa obediência deve ser total. Amém? Porque se nós queremos nos parecer com Cristo, porque é isso que o Senhor quer, através dessa palavra, Ele quer te fazer semelhante a Cristo. E para sermos semelhante a Cristo, nós precisamos compreender e obedecer completamente essa palavra. Amém?
mas muitas vezes a gente não quer abrir mão da nossa vontade. Lá em Tiago 1:25, aí sim tem uma promessa muito boa. Não é só aquela, apesar que toda a palavra de Deus tem uma promessa tremenda, não é? Mas lá em Tiago 1:25, na nova linguagem de hoje, diz assim: o evangelho é a lei perfeita. Eu tenho dúvida se essa palavra é verdade, se é a melhor. Não, ela é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não esquece, mas põe em prática, o que vai acontecer com essa pessoa? Está lendo aí? Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. É uma promessa, é uma garantia. Não adianta eu ler e esquecer. Eu tenho que examinar. Deixa eu ver o que Deus fala sobre isso. Deixa eu ver. Entendi. Agora eu não vou esquecer. Eu vou pôr em prática. Quando eu faço isso, a palavra me garante que tudo o que eu fizer, eu vou ser abençoado. Tremendo, não é? Essa é a palavra de Deus. Essa é uma palavra tremenda. E eu achei interessante que quando o Tiago fala que é a palavra, a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Olha que interessante, que contradição ao mesmo tempo. Porque a religião, que tem sido pregada muito dentro de nossas igrejas, ela tem trazido medo e culpa para as pessoas. Ela prega aquilo que a gente gosta de ouvir, mas ao mesmo tempo ela coloca um jugo, um peso, um medo na pessoa. Quer ver um exemplo? Se você está passando por uma situação difícil na sua vida, uma situação financeira, separação, morte, alguma coisa que você esteja passando. E aí você vai procurar o pastor ou vai procurar uma autoridade. E vai dizer assim: irmão, sabe por que você está passando por isso? Porque você não está dizimando. Sabia? Você tem que dizimar. O irmão, sabe por que você não está acontecendo isso na sua vida? Porque você não está vindo na igreja. Olha, tem a campanha aqui de 21 dias, você tem que vir. Por isso. Sabe aquele jugo, aquele peso? Isso é religião. Isso é religião. Sabe, a diferença do evangelho de Cristo é que como você ama a Deus, você deseja honrá-lo e você deseja obedecê-lo. E não é por obrigação, não é por imposição, mas é voluntário. Eu vou dar o dinheiro à igreja porque eu amo ao meu Senhor. Eu vou à igreja porque eu amo ao meu Senhor. Entende? E isso não tem que ter posição, não tem que ter jugo, sabe? Não vai acontecer nada se você deixar de fazer isso ou aquilo por causa disso. Vai acontecer porque você vai estar fora da onde o Senhor quer que você esteja. Amém? Então, vocês conseguem entender a liberdade que há no Evangelho? É uma linha muito tênue. Nós vamos tentar entender essa noite. Amém? Então, antes de Jesus vir, Deus levantava quem? Os seus servos, os profetas, para trazer a mensagem ao povo. Porém, acreditem ou não, mas já naquela época, o povo muitas vezes não recebia a mensagem. Eles se faziam de surdos. Não ouvi. Não ouvi. A comunicação profética, naquela época, ela molestava os ouvidos dos seus receptores. Tanto que Deus levantou vários profetas. E um deles foi Isaías. Lá em Isaías 30, no versículo 9 e 10, Isaías se levantou e disse assim: estes filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e dizem aos profetas: não profetizeis o que é reto, dize-nos coisas agradáveis, profetizai-nos ilusões, não nos falem mais do Santo de Israel. Vocês imaginam Deus ouvindo isso do povo dele, dos judeus? Imagina Deus tendo que levantar um profeta para dizer isso. Vocês são meus filhos e vocês não querem ouvir a minha lei. Imagina isso, gente. Não, diz-nos coisas agradáveis, profetiza-nos ilusões. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela vem para corrigir. E quando a gente corrige, dói. Dói. Quando a gente corrige filho, quem é pai e mãe, dói na gente quando a gente bate, né? Mas é necessário. Então, as pessoas elas já estão começando a sentir coceiras no ouvido, desejando ouvir somente aquilo que lhes agrade. E as pessoas hoje, elas estão como antes. Elas estão procurando uma igreja
ou igrejas, pastores, pessoas que preguem. Deixa eu lá na internet, deixa eu lá no YouTube, deixa eu ver o que eu quero ver hoje mesmo. Eu quero ouvir sobre o amor de Deus. Você digita lá, amor de Deus, ministração. Você vai ver cada coisa linda, maravilhosa. Mas a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. E não aquilo que Deus quer falar para nós. E quando a gente quer ouvir só o que a gente quer, e a gente vai atrás disso, a gente encontra igrejas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir, que seja agradável aos nossos ouvidos. Paulo também foi levantado por Deus, na sua carta também em Timóteo, 2 Timóteo 4, no versículo 2 em diante. Paulo foi levantado e ele disse sobre isso. Ele diz assim: prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e no ensinamento da verdade, ou sã doutrina. Versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Sabe, aqui o Senhor está falando não somente com os líderes, com os pastores, mas com cada filho de Deus. Cada um de nós, sabe, nós temos essa responsabilidade com as pessoas que nós conhecemos, ao nosso redor, o nosso irmão em Cristo, aquele que não é. A Bíblia fala, prega a palavra. Não cabe só quem está aqui na frente, não. Cabe ao corpo de Cristo. Amém? Prega a palavra, insista, tempo e fora de tempo. Você tem que aconselhar, mas você também tem que repreender. Você tem que encorajar, mas encoraja com toda a paciência no ensino da verdade. Sabe por quê? Porque esse tempo já chegou. Esse tempo em que as pessoas não estão suportando ouvir a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas estão querendo procurar lugares em que vão ouvir coisas agradáveis. E agora, nesse tempo de pandemia, ficou perfeito, porque você não é obrigada a ir fisicamente à igreja. Então, você pode procurar coisas na internet, não é? Uma outra versão que eu gosto muito, da NTH, ele diz assim: pois vai chegar o dia em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir e vão dar a elas as lendas. Lembre-se, qualquer um pode escrever uma lenda, qualquer um. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Ela permanece para sempre. Amém? Sabe o que o diabo quer da gente? Sabe o que o diabo quer de você? Ele não quer que você fique pobre. O diabo não quer que você fique doente. Não, o diabo não quer. Ele não quer que você fique mal. Não quer. Ele quer que você fique bem. Sabe por quê? Porque o alvo do diabo é que você faça a sua vontade. Quando você faz o que você quer, não o que Deus quer, mas o que você quer, o que você acha que é certo. Eu não vou consultar a palavra de Deus, não. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça, porque é isso que eu acredito que seja certo. Pronto. O diabo já ganhou o alvo. Ele já tirou você do alvo de Deus. Fácil, não é? Muito simples, muito fácil. Ele não vai te dar enfermidade. Ele vai deixar tudo bem. Tudo bem. Porque o que o diabo quer é que você faça a sua vontade, não a vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus, Ele nos chama para uma responsabilidade. A gente tem que deixar algumas coisas. O Márcio tem ministrado muito aqui. A gente tem que deixar as obras da carne. É a nossa carne, a nossa natureza carnal. Por isso que Jesus morreu, por isso que Jesus veio. Porque quando a gente recebe o Espírito, é a carne militando contra o Espírito. Eu tenho que negar a minha carne, eu tenho que negar o meu egoísmo, eu tenho que negar a minha impaciência, eu tenho que negar a minha inveja, eu tenho que negar a minha idolatria, eu tenho que negar a minha inimizade, eu tenho que negar as minhas obras da carne. E eu tenho que dizer sim para Deus. É fácil? Não. Mas quando você se posiciona, o Espírito Santo de Deus que habita em você te ajuda. E o Márcio ministrou sobre isso. E para produzir em nós, quando a gente persevera, produz em nós o fruto de Gálatas 5:22. Aí sim nós vamos estar produzindo o amor, a benignidade, a bondade e a mansidão, misericórdia. Amém? Então, cuidado com o engano. Cuidado. Porque se você está bem,
Aí você diz que está vindo à igreja, está tudo bem. Você até tenta ajudar algumas pessoas, você está lendo a Bíblia de vez em quando, está tudo muito bem. Mas você não para sentar com o seu Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? Aqui na minha empresa, o que o Senhor quer de mim? Aqui na minha casa, o que o Senhor quer de mim? Qual é o tempo que eu tenho que ter com os meus filhos agora? O que o Senhor quer de mim? Com a minha família, com os meus amigos, com a igreja em que eu estou. O que o Senhor quer de mim? Quando eu decido o que eu quero, o diabo já ganhou. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. E quando a gente só faz, vira a igreja, vira a Bíblia, são apenas ritos. Nós não fazemos mais nada de diferente. E isso não te fortalece. Isso não faz com que a tua casa esteja firmada na rocha quando vier a tempestade. Amém? Um bom filho, um seguidor de Cristo, ele vai fazer o que Jesus fez. E Jesus falou, quando ele foi na cruz, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas Deus é tão lindo, tão fofo, tão querido, eu amo esse Deus, que ele ainda traz uma promessa tremenda para nós. Ele fala lá em Salmos 37:4, a maioria de nós conhecemos: deleita-te no Senhor, se agrada no seu Deus, porque Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Gente, isso é tremendo. Sabe, quando você ama Deus, você ama Deus com todo o seu coração e você tem prazer nessa palavra. Fala assim: Senhor, eu tenho um plano para a minha vida, mas eu sei que o Senhor é meu Pai, que o Senhor me ama e o Senhor tem um plano muito maior. Eu quero seguir este caminho, mas eu sei que o Senhor talvez tenha outro. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade e conhecer a tua vontade. O que o Senhor tem para mim. Entende? E aí ele vai começar a encher seu coração de planos, de projetos. E esses projetos vão se cumprir, porque Deus está nele. Sabe? E não é só dentro de igreja. Esses projetos vão se cumprir. Eu creio que Deus vai levantar pessoas de Deus, que vão orar, que estão aí na frente, para levantar uma vacina, para trazer uma solução para essa educação, para melhorar esse mundo, né? Tudo isso pode ser feito através de nós, filhos de Deus, que podemos implantar o reino dele aqui. Mas é necessário que a gente queira fazer a vontade dele e não a nossa. Cada vez mais as pessoas estão egoístas, elas estão egocêntricas. E Paulo já vinha advertindo isso, através dessa carta. E Deus é tão maravilhoso que nós sempre ministramos isso. O natural aponta para o espiritual. Agora eu quero que você venha comigo, porque eu gostaria muito de encenar com algumas pessoas aqui, mas por conta desse distanciamento, vocês vão ter que pensar comigo, imaginar comigo. Deus criou a natureza, e tudo que Deus criou é perfeito. E agora eu quero que vocês pensem comigo, que eu quero dar para vocês o exemplo que eu recebi, achei tremendo. Eu acho que até coloquei no grupo das mulheres. O exemplo dos lobos. Sabe como que os lobos, eles andam? Sabe como eles fazem? Olha que inteligência, que sabedoria, que coisa tremenda. Os 3 lobos mais velhos, ou os mais doentes, eles vão na frente. Então imagina 3 lobos aqui, os mais velhinhos, os mais doentes. Por que eles vão na frente? Porque eles vão marcando o ritmo do grupo. Eu não consigo andar assim. Não, eu sou mais velho, talvez estou com dor no quadril. Então eu vou andar assim. Então esse é o ritmo do grupo? Então nós vamos andar nesse ritmo aqui. Então vamos andar. Aí ele coloca então esses 3 na frente. Aí ele coloca logo em seguida 5 lobos mais fortes. Porque esses lobos mais fortes, eles vão ficar atentos para defender se houver qualquer ataque surpresa. Olha que tremendo. No meio fica todos os restantes dos membros da alcateia. Todos. O povo. No final, eles colocam mais 5 lobos fortes. Justamente para ficar de sobreaviso qualquer ataque. No último, sozinho, o lobo líder. O lobo alfa. Esse lobo líder, esse lobo alfa, que dá a voz de comando, que dá o espírito do grupo. Vão, caminhem. E ele está lá olhando. Não tem ninguém para trás. Vamos. E aí alguém escreveu assim: o verdadeiro sentido da vida não é chegar em primeiro lugar, mas chegar todos juntos ao mesmo destino.
Se você quiser chegar sozinho, legal, legal. Mas o verdadeiro sentido é a gente chegar juntos, todos juntos. Todos juntos. E essa é uma lição que mostra muito o espiritual. E isso é uma visão que mostra o que é ser família de Deus. O que é ser o corpo de Cristo. Deus não quer que nós andemos sozinhos. Deus quer que nós andemos em família. Mas cada um tem um preço a pagar. Veja que o líder, ele estava sozinho, por último. Existe um preço maior para os líderes. Mas todos juntos. Vocês entendem isso? Então, você que decide nessa noite. Você quer fazer parte dessa família de Deus? Vamos chegar junto no mesmo propósito? Ou você quer caminhar sozinho, porque afinal de contas é a sua vida e você leva a sua vida como você bem entender? Eu peguei um outro exemplo que me veio. Imagina um jovem aprendiz. E ele tem a oportunidade, olha que oportunidade fantástica essa. Ele tem a oportunidade de andar com o seu melhor mestre, de aprender tudo com ele. Sabe o nome desse mestre? É o Bill Gates. Imagina, aprender tudo de tecnologia. Se você fosse esse jovem aprendiz, que estivesse do lado do Bill Gates, o Bill Gates chegasse e falasse assim, olha querido, eu vou te ensinar tudo. Como você reagiria? Não, Bill Gates, veja bem, porque eu acho que essa teoria não está muito legal. Esse software deveria ser um pouco mais... Não, um jovem é jovem. Jovem é sedento para aprender as coisas, não é? Hoje, cada vez mais as crianças estão assim, né? Aquele jovem vai ficar quieto, vai querer aprender de tudo, vai sugar o conhecimento dele. Não é assim? Nossa, é assim mesmo? Como que é? E é assim que nós devemos ser com Deus. Entende? Nós devemos ser assim com esta palavra. Às vezes a gente fala assim, eu não concordo com o que o pastor fala, eu não concordo. Não, vai na palavra de Deus. Vai na palavra de Deus. Suga essa palavra, sabe? Suga, aprende essa palavra. Nós temos que aprender a receber a palavra de Deus, não dos homens, mas de Deus, sem questioná-la. Amém? E Jesus está aqui nessa noite. Eu creio. E Jesus, ele está nos convidando a fazer uma escolha nessa noite. A nossa escolha é mandar embora essa coceira no nosso ouvido. A nossa escolha é fazer calar a nossa alma, a nossa carne, fazer calar a nossa vontade e decidir viver o evangelho verdadeiro. A nossa escolha é permitir ser confrontado em amor. Vou te dizer algo, quem te confronta é a palavra, não é o pastor. Amém? Quem te confronta é a palavra, não é o pastor. A palavra de Deus, ela liberta, dói, mas te liberta. Ou você vai continuar vivendo, indo atrás de igrejas e de pessoas que preguem aquilo que você quer ouvir. O que você quer nessa noite? Deus está perguntando isso para nós. O que nós queremos nessa noite? Porque se a gente for atrás daquilo que nós queremos ouvir, nós vamos encontrar. Sempre vamos encontrar. Mas será que isso é o melhor para você? Em que lugar você vai chegar? O preço que Jesus pagou para que você pudesse descansar. Essa outra palavra é tremenda, tremenda. Olha, eu não vou pregar para vocês porque vocês conhecem o preço que Jesus pagou na cruz. Amém? Vocês conhecem. E ele pagou esse preço para que hoje, nós pudéssemos descansar e não desanimar. Eu achei tremendo quando foi falado aqui no início que havia uma liberação de paz, não é? Uma liberação de paz, sabe? E eu creio que Deus está realmente derramando desse renovo, dessa paz, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para que a gente não desanimasse. Vamos rever esse preço? Quero que vocês abram comigo em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui. Amém? Eu vou começar no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Para pensar comigo. Como assim? Que alegria! Jesus teve alegria em ir para a cruz. Ele teve alegria porque ele sabia que esse dia ia chegar, que nós seríamos dele. Ele teve alegria de pagar esse preço. Ele teve alegria de suportar aquela cruz. Não há dor maior do que aquela cruz que ele suportou. E o pior, o detalhe, desprezando a vergonha. Imagina a vergonha daquele homem de morrer numa cruz. A gente já paga tanto mico e a gente sente vergonha, mas aquele mico, para mim, foi o maior de todos. Ele desprezou aquela vergonha. Ele suportou. E ele fez isso com alegria. Ele não falou assim para Deus: ah, Deus, tá bom, vamos lá, né? Já que a gente tem que pagar um preço por esse povo, vamos embora, né? Fazer o quê? Não. Ele foi em obediência, com alegria. Com alegria. Alegria, não alegre, entenda, mas entendendo que ele estava agradando o coração de Deus, Pai. E por isso ele suportou. E por causa disso, ele assentou-se à direita de Deus. E aí no versículo 3 diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Não dá para aceitar cristão cansado e desanimado. Esse cristão, ele está longe da palavra de Deus. Porque se você está em contato com essa palavra, o cansaço e o desânimo, ele vai embora. Ele aparece. Precisa, aparece. Somos muito demandados. Mas ele vai embora. A partir do momento que você está com essa palavra, ele vai embora. Ele fez tudo isso para que a gente pudesse, meu Deus, imagina que tremendo, não desanimar e sentir descanso. Olha que tremendo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, continuando o versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Gente, essa luta vai. E a gente não consegue vencê-la sozinho. Ah, não, eu consigo. Ah, eu tenho que vencer isso aqui? Não, eu consigo. Não, você sozinho não consegue. Por isso que Jesus pagou um alto preço. E por isso que ele te convida a estar com ele. Porque você sozinho não vai. Esse derramar o seu próprio sangue, só ele. Amém? Nós precisamos dele. E aí ele continua falando: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de ânimo. Meu filho, verso 5, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem o açoita como filho. É muito difícil nós entendermos isso. Talvez nas gerações anteriores era muito mais fácil, mas hoje é muito difícil, porque os pais não têm conseguido dar limite aos seus filhos. Os filhos não sabem ouvir não. Os filhos muitas vezes determinam o que os pais precisam fazer com eles. Essa semana eu recebi um vídeo, eu acho que eu também compartilhei com vocês, de uma psicanalista, que ela recebe no consultório dela pacientes de 40 a 50 anos, que ainda são dependentes dos seus pais de 70 a 80. Imagina isso. E ela faz ali um apelo para que a gente ponha limites nos nossos filhos, na nossa geração, que a gente libere eles com responsabilidade para seguirem os seus caminhos, porque senão aonde vão chegar? Então vocês imaginam como nós estamos. Mas quando nós entendemos que Deus nos trata como filho, e como filho vai haver disciplina sim, mas a disciplina dele não é para que você fique magoado, sabe? Que você aceite a repreensão do Senhor, porque ela vem em amor. E ele fala assim: quem não é filho não tem correção. Ele continua no versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos
Então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Em outra tradução, fala assim que vocês são filhos bastardos. Forte. Forte. Se eu não aceito, se o Senhor te ama, Ele vai te corrigir. Se você aceitar, você é filho legítimo dele. Se você não aceitar, você é filho bastardo. Versículo 10. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período. Porque depois que você fica adulto, não recebe, né? Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus, Ele tem um propósito. Ele nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que tremendo. Sabe, muitas vezes, eu fiquei pensando nisso. As pessoas, elas querem viver as suas vidas. Mas se eu fizer uma pergunta aqui para vocês. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem não, se eu perguntar quem não quer, né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas todo mundo quer viver a sua vida da forma que você quiser. Aí quando você acha que está perto da morte, perto de morrer, alguma coisa assim, aí você tenta se consertar, tenta ficar mais santo, tenta participar da santidade de Deus. Sabe o que Deus ministrou para mim enquanto eu estava preparando essa palavra? Por que nós não temos essa mentalidade de viver o céu agora? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. O tempo de Deus é um só, é o tempo Kairos, não é? Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Aí nessa caminhada que nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos amados, nós vamos crescendo nessa caminhada. Então nós já começamos a viver a eternidade aqui e agora. Então por que não trazemos a manifestação do céu aqui e agora? Porque quando chegar o tempo da sua morte, é um simples fato de você passar daqui para lá. É simples assim. Por que desejar o céu, se você já pode vivê-lo aqui e agora? Eu já ministrei sobre isso. A Bíblia fala, né, que se você obedecer a Deus, você vai comer o melhor desta terra. Não é lá no céu, é nesta terra. Não significa que tudo vai acontecer maravilhosamente para você, mas significa que haverá provisão sempre para você. Olha que coisa tremenda. Por que então não desejar viver o céu agora, Rodrigo? Por quê? Vamos viver o céu agora, sabe? Quando o Senhor nos disciplina, Ele só tem 2 motivos. Primeiro, para o nosso bem. Segundo, para que a gente participe da sua santidade. Nem todos podem ser povo de Deus, mas aquele que deseja, esse é bem-vindo. Amém? Olha o versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É horrível. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Aqueles que por ela foram exercitados. Semana passada foi ministrada aqui sobre os frutos, sobre o fruto. Olha que interessante. E fruto no singular. E aqui ele fala, mais tarde, porém, se você aceitar essa disciplina, se você aceitar essa repreensão, se você recebê-la bem, ela vai produzir um fruto de justiça e paz. Aí ele coloca vírgula. Aqueles que por ela foram exercitados. Sabe o que significa? Que muitas pessoas, quando são repreendidas, quando são corrigidas, para que melhorem, para o bem delas, para que elas possam participar da santidade de Deus, elas quebram o processo. Eu não brinco mais. Eu não brinco mais. Fulana de tal disse para mim que eu preciso melhorar, que a minha conduta não está boa, que eu tenho que deixar de fazer isso. Eu não brinco mais. Eu não quero isso. Não brinco mais. Eu me afasto da pessoa, eu me afasto da igreja. Eu não aceito. Ou às vezes a própria palavra de Deus está falando com você, no seu pessoal, no seu particular. E você fala, não, isso é duro demais para mim. Lembra dos profetas? Isso é duro demais para mim. Não, deixa eu ver a caixinha de promessas. Eu quero coisa boa, não quero isso aqui. Não quero isso. Quero coisa boa. Isso é duro demais. Você aborta o processo de produzir fruto de justiça e paz na sua vida. O caminho do Evangelho é um caminho de sofrimento. Não é um caminho só de, vamos lá, tudo bem. Não, mentiram para vocês. Mas se você passar por esse sofrimento com Cristo, como Cristo passou na cruz por nós,
E Ele está conosco. Se você aceitar essa palavra, vai ser gerado um fruto de justiça. Você vai para um próximo passo. Você vai, sabe, passando até chegar ao seu destino. Muitas pessoas têm abortado processos na sua vida aqui. Muitas das vezes a gente começa em casa, quando o pai e a mãe dão direções para os filhos, né? Quando vocês são mais novos e o pai não aceita, você está abortando o processo. Amém? Vamos continuar. Versículo 12. E aí eu vou colocar trazendo para nós. Eu vou adaptar para nós. Portanto, nessa noite, vamos fortalecer as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos vacilantes. O Senhor está nos visitando, amém? E nós precisamos fortalecer as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos vacilantes. Versículo 13. Vamos fazer caminhos retos para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Nós estamos passando um tempo de peneira nessa pandemia. Muitos estão assim. É tempo da gente pregar, a tempo e fora de tempo. É tempo de a gente encorajar, é tempo de a gente animar, para que a gente consiga salvar e resgatar esse manco, para que ele não se desvie, mas para que ele seja curado. E muitas vezes esse manco somos nós mesmos. Amém? Então vamos decidir nessa noite fazer caminhos retos para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Versículo 14. Vamos nos esforçar para vivermos em paz para com todos e sermos santos. Amém? Muitas vezes, às vezes a gente não gosta do jeitinho do irmão, não gosta não, vamos ter paz, vamos suportar, vamos amar. Amém? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Vamos cuidar para que ninguém seja excluído da graça de Deus. Vamos lembrar da matilha de lobos, né? Vamos cuidar para que o grupo, sabe, vamos, sabe, não vamos ser egoístas, mas vamos ver atento quem está do meu lado, quem não está vindo, quem não está firme. Vamos cuidar para que ninguém seja excluído da graça de Deus. E não vamos deixar que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Né? A gente tem aí os famosos desigrejados aí. Por quê? Porque permitiu que essa raiz de amargura. Fala para mim se você tem irmão ou não. Se você nunca brigou com o teu irmão, se você nunca teve uma diferença com ele. Claro. E por causa disso ele vai deixar de ser o seu irmão? Não. Né? A sua mãe e seu pai que te amam, vai ter alguns atritos, alguns conflitos. Vai deixar de ser pai e mãe? Não. Então por que você que é amado, filho de Deus, irmão em Cristo, vai deixar que essas bobeirinhas, coisinhas, entrem, uma raiz de amargura brote no seu coração? E ela vai trazer uma perturbação. E você começa a contaminar a muitos. Sabe? A gente tem que aprender. Quando não nos agrada, orarmos. Se a gente puder falar com a pessoa, fale. Se não puder falar, ore e ame. E peça a Deus uma oportunidade, que essa pessoa seja encontrada por Deus. Ou por você, através de você ou através de outros. Mas não vamos permitir que nenhuma raiz de amargura cause perturbação. E com isso, contamine a muitos. Quando contamina, perdeu. Não querem, se afastam de Deus. A gente não pode ser usado para afastar as pessoas de Deus. Entendem? E para encerrar, eu quero ler com vocês Tiago. Na verdade, eu acho que eu tenho mais um, mas vamos lá. Tiago 1, do 19 ao 26. Vocês podem depois ler em casa. Mas aqui eu também trouxe para nós essa palavra. Eu quero ler para agora. Então fala assim. Vamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. É difícil para nós que somos mulheres, não é? É um belo de um exercício. Mas vamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Como as pessoas nesses últimos tempos estão se irando facilmente. Não é verdade? Temos que tomar cuidado quando a gente anda nas ruas, nos lugares, porque as pessoas estão, parece que, sabe, choquinho, dando choquinho, ira, né? Então a palavra de Deus, você é meu filho, seja tardio em se irar.
Ouça primeiro. Seja tardio em falar. Se você falar, vai ajudar naquele momento? Vai mudar alguma coisa? Não. Então não fale. Deus abençoa o silêncio também. Amém? Vamos deixar de lado todo o costume imoral, toda a má conduta. Lembra que nossa natureza, ela é carnal. Ela precisa ser trabalhada. Todos os dias precisamos dizer não para ela. Nós precisamos deixar isso de lado. E vamos, não sei qual é a sua versão, mas eu gostei dessa versão que fala assim, acolher com mansidão. Acho que outra versão fala receber com... Tem uma outra palavra aí, que agora eu não me lembro, mas vai vir. Acolher com mansidão a palavra em nós implantada hoje e sempre. A qual, essa palavra, volta na palavra de Deus, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Sabe como que a gente acolhe a palavra e com mansidão? Porque acolher, no grego, quer dizer que você recebe prontamente essa palavra. Você recebe prontamente essa palavra e você não questiona. Você recebe. Opa, essa palavra é minha, eu pego. Você não perde. Eu recebo essa palavra. Então eu acolho ela, para que eu não perca ela. E com mansidão, ou com humildade, outras versões, significa que você recebe humildemente aquilo que Deus pede para você, sem resistência. Vocês lembram do profeta Jonas? Quando Deus chamou Jonas para que ele fosse pregar sobre a cidade de Nínive, Jonas não recebeu aquela palavra com mansidão. Não, Jonas foi totalmente, não quero pregar para aquele povo, não quero. E aí Deus teve que tratar com Jonas. Mas Deus fala para nós em Tiago, que nós devemos receber esta palavra, acolher com mansidão. Receba essa palavra sem resistência, entende? Receba aquilo que Deus quer falar com você. Amém? E aí vamos continuar lendo. Vamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque a gente vai estar enganando a nós mesmos. Não é? Não adianta. Se eu estiver pregando aqui, ou pregando onde eu estou trabalhando, e eu não viver, eu estou me enganando e estou passando vergonha, porque as pessoas percebem. Agora, quando você fala algo que você vive com propriedade, as pessoas, elas te respeitam. As pessoas começam a falar, tem alguma coisa. Esse aí é um cristão verdadeiro. Entende? Então, depende de nós. Precisamos praticar a palavra e não somente sermos ouvintes. E assim, volta a promessa lá, seremos bem-sucedidos, seremos o que fizermos. Mas agora, você pode dar exemplos assim, mas eu não estou sendo. Mas não está sendo, vamos olhar, vamos analisar, não está sendo segundo a visão de quem? Sua ou de Deus? Aquilo que você está passando agora, o momento que você está vivenciando, com certeza não é do jeito que você gostaria. Mas se você parar para pensar, para analisar, você vai ver o quanto que Deus está te dando de provisão, sabe? Está te dando de livramento e você não está percebendo. Entende isso? Você está sendo bem-aventurado na situação que você está passando hoje. Mas a gente muitas vezes não reconhece isso. Amém? Então é importante a gente receber essa palavra. E agora sim, para encerrar, eu quero ler com vocês Salmos 25, do versículo 12 ao 14. Amém? A palavra de Deus diz assim, Salmos 25, do 12 ao 14. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. E eles sempre terão sucesso. E a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Gente, é tremendo. Basta você temer ao Senhor. Porque quando a gente teme ao Senhor, Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E nós vamos ter sucesso naquilo que fizermos. E a promessa, a terra prometida será dos nossos filhos. Não é lá no céu, é aqui. Começa aqui.
termina lá. Continua lá, né? Porque nossa vida é eterna. Continua lá. E olha que tremendo você ver que o Senhor Deus é amigo. Que tremendo! É amigo daqueles que o temem. E Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Você está disposto a aprender o pacto? Está disposto a aprender aquilo que o Senhor quer para você? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes fará saber o seu pacto. Uau! Uau! Tem uma canção que fala: eu quero ouvir as batidas do seu coração. Nós temos que ir além. Muitas vezes nós chegamos somente para receber, mas nós somos filho. Deus já fez a parte dele, enviando Jesus. Ele já entregou todo o manual, toda uma espada afiada de 2 gumes. Agora cabe a nós aprender, comer, gerir, praticar essa palavra, para que a gente possa ouvir as batidas do coração de Deus, para que a gente possa discernir o segredo que o Senhor tem. Ele só vai revelar para aqueles que o temem. Amém? Então, para isso, nós precisamos deixar de ser egoísta. Nós precisamos deixar de pensar só no bem-estar da nossa família. Se a gente parar para pensar, porque todo mundo fala, escreve, né, nas redes sociais, o meu bem mais precioso é a família. O meu bem mais precioso é a família. Minha família em primeiro lugar. Mas se a gente parar para analisar, quando estivermos lá no céu, não vai ter sexo. Todos serão irmãos. Você não vai ter irmão, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filho. Não. Todos nós seremos uma única família. É uma verdade que a gente precisa entender. A nossa família aqui na terra, ela é temporária. A nossa família na eternidade. A palavra de Deus diz, não vou ministrar isso hoje, mas que Jesus veio para trazer o quê? Espada. A gente não percebe lá, quando um muçulmano se converte, eles entregam aquele muçulmano à morte. Pai contra filho, filho contra pai. Não é assim? Se nós pensarmos na família de Deus, a nossa família ela é importante e Deus te deu para você zelá-la aqui, sim. Mas não é só ela. É a família de Deus. Pensa sempre nessa matilha de lobos. Pensa nessa visão de corpo. Entende? Porque essa família que nós estamos vivendo aqui, que você está investindo, é para toda a eternidade. Amém? Então não permita que nesse tempo venha coceira no seu ouvido. Não permita que a sua vontade fale mais alta do que a vontade de Deus. Faz calar a sua alma e permita ouvir aquilo que Deus tem. Senhor, eu não estou pronto, mas eu quero. Eu quero. Faz de mim o que tu queres. Eu quero. É isso que o Senhor está esperando de nós. É isso que o Senhor está esperando de nós. Porque quando nós desejamos fazer a nossa vontade, Satanás bate palmas. Uau, é isso. Já está ganho, não preciso mais dele. Agora eu vou atrás de outro. Então cuidado com o engano, de que tudo está bem. Amém? Deus abençoe vocês.